Olá, pessoal! Estamos aqui para nossa última live da série Quebrando o Silêncio. Nessa live eu escolhi trazer para vocês o tema que fala sobre bênçãos e dificuldades na nossa vida. Então essa é a intenção aqui, trabalhar um pouco desse movimento sobre as bênçãos que acontecem, sobre as dificuldades que acontecem e como você vai reagir nesse processo. Então, até aqui já foram 6 lives só para a gente recapitular. Na primeira live nós falamos sobre transformação. Depois nós falamos sobre as 3 leis do amor, né? Ordem, pertencimento e equilíbrio, que são leis muito importantes de você conhecer e aplicar na sua vida. Depois, na terceira live, nós falamos sobre as ordens do amor e a sua relação com seu pai, sua mãe, a sua postura de filha, a sua postura como mãe, né? Como pai. E depois nós falamos sobre as ordens do amor no relacionamento amoroso. Falamos também sobre êxito na profissão, sobre sucesso e o quanto a relação com os pais impacta nesse sucesso. Ontem, na nossa sexta live, falamos sobre gratidão, sobre pedir, sobre movimentos importantes para que você possa, de fato, fluir, de fato, curar esse amor interrompido com relação aos pais. E hoje eu quero trazer um pouco sobre isso, sobre bênçãos na vida, sobre as dificuldades, sobre as bênçãos, né? E pra gente falar sobre isso, eu queria começar dizendo assim que é bem comum, né, que a gente trace os nossos objetivos, os nossos planos na vida e que nesse planejamento da vida a gente acabe achando, né, desenhando na nossa mente ou até escrevendo como a gente quer que as coisas aconteçam. E quando alguma coisa não sai de acordo com o planejado, quando algo sai fora, né, do que eu estava imaginando como resultado para determinadas situações, a gente tende a dizer que são coisas ruins, né, que são dificuldades, que são coisas negativas sobre a nossa vida. E hoje eu quero trazer uma nova perspectiva sobre o negativo que acontece na sua vida. Então, muitas vezes, é no negativo, é na dificuldade, é na dor, é nos fracassos da vida que estão as maiores oportunidades para que você, para que eu, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa nos transformar em pessoas melhores na vida. Então, na verdade, os fracassos, as coisas ruins que acontecem na sua vida, na minha vida, a gente precisa considerar que eles são bênçãos inesperadas. A Olinda Guedes vai dizer isso lá no livro dela. E o que é essa bênção inesperada? Muitas vezes, se tudo tivesse dando muito certo, tudo muito organizadinho, sabe assim, aquela vida perfeita, tá tudo assim maravilhoso, você fica estagnada, você fica paralisada, sabe? Não faz nem pra mais, nem pra menos, tá sempre mais do mesmo todo dia. A rotina é a mesma, os costumes são os mesmos, as habilidades, as competências, os hábitos, não muda nada. Agora, quando acontece algo que você não estava esperando, principalmente algo que mexe com as estruturas da sua vida, e muitas vezes vira você de ponta cabeça, parece assim que tipo assim, a sua vida acabou, né? É a catástrofe da vida. É aí que tá o momento de muitas vezes você dar uma grande guinada na sua história. É aí que tá o momento de aprender, de se transformar, de trazer mudanças para a sua vida. Então, nem sempre as coisas ruins que te acontecem, né? E eu acredito que na maioria das vezes, nada é por acaso. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida, mesmo que não são positivas ao nosso olhar, estão acontecendo para que algo maior possa acontecer, para que o extraordinário possa acontecer na nossa vida. Porque muitas vezes é perdendo muito dinheiro que você aprende a dar valor no dinheiro. Muitas vezes é perdendo alguém muito importante que você aprende a dar valor na vida. Muitas vezes é sendo traída que você aprende a dar valor no casamento, sabe? Às vezes precisa vir o caos para a nossa vida, para que a gente possa restabelecer a ordem no casamento, a ordem na relação com os amigos, a ordem no trabalho. Então nem tudo que te acontece de ruim, de fato, foi isso mesmo e tá tudo bem. Não aceite como isso mesmo. Use as situações que acontecem na sua vida, os desafios que você passa todos os dias, para que seja um trampolim para o seu sucesso, para que as coisas funcionem, para transformar. E eu sempre gosto de falar assim, né? É muito comum as pessoas virem para terapia e reclamar dos outros.
É sempre o outro que tá errado. É o meu pai que não faz isso, é minha mãe que não faz aquilo, é meu marido, é meus filhos. E eu? O que eu estou fazendo para causar essa situação? Porque em todas as relações 50% é de cada um. Então sempre que estiver vivendo algo ruim, tome para si os seus 50%. E o que você pode fazer para transformar essa situação numa bênção ainda maior para sua vida? Porque de fato ela é uma bênção que está te fazendo sair da zona de conforto. Será que você sairia desse lugar se não acontecessem essas coisas todas na sua vida, né? Então ela é um convite para despertar. E diante das bênçãos inesperadas, das coisas não tão positivas que acontecem na nossa vida, a gente pode ter várias posturas, né? Ou eu vou para o campo de batalha e eu enfrento e tomo atitudes e resolvo e faço o que é necessário. Ou então eu posso ficar no movimento de reclamar, que nada dá certo, porque tudo dá errado, porque só é comigo assim, porque ninguém se importa comigo, porque ninguém me ajuda. Então, vítima e reclamona, né? É bem comum isso. Ou eu posso então começar a fugir dos problemas, e aí então eu adoeço para ficar na cama, eu me afundo em remédios, em medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, para poder ficar meio fora do ar, né? Sabe, assim, meio desligada, às vezes dormir mais, sabe, assim, não vou me afundando, vou me escondendo atrás daquilo. Ou então eu posso atacar, né? Eu vou pra justiça, eu processo, porque vai ter que ter uma solução, sabe assim? E nenhum desses três caminhos, nem reclamar, nem se dopar, e nem entrar na justiça, nem reclamar, né, e entrar pra guerra, nenhum desses três caminhos vai resolver de fato o teu problema. Então todas as bênçãos que acontecem na sua vida de forma inesperada, as coisas ruins que acontecem, o ideal é que você pegue tudo isso e comece a trabalhar no seu deserto. É passar pelo deserto, pelo período difícil. É passar pelo processo de entender o que está acontecendo, de digerir o que está acontecendo, de silenciar, de olhar para dentro e sempre observar o que eu fiz para chegar nessa situação, porque nada do que você está passando não tem um percentual de culpa sua aí no processo. Não é sempre culpa dos outros, culpa do chefe, culpa dos colegas, culpa da minha mãe, culpa do meu pai, culpa do meu marido. Sempre tem 50% que é culpa sua. Então pega os teus 50%, põe embaixo do braço e vai resolver os seus problemas. Então reclamar, ficar gritando, querer partir pra guerra, não vai resolver. Resolve é você escolher olhar para o problema e entender o que eu posso aprender com isso. O que eu posso aprender com esse não que eu levei, que eu não estava esperando, não estava nos meus planos ser demitida, não estava nos meus planos perder esse emprego, não estava nos meus planos terminar esse noivado de 10 anos. Então, o que eu posso fazer e aprender com isso para que não tenha que se repetir essa situação quantas vezes forem necessárias até eu aprender? A maioria dos processos desafiadores que a gente passa na vida, elas acontecem porque estão conectados muito mais à consciência coletiva, lembra dos níveis de consciência? Consciência pessoal do eu, consciência coletiva, consciência do clã, né? Ou consciência arcaica. E a consciência espiritual, que é quando eu já consegui entender os processos da consciência coletiva e aí eu passo para um nível maior, um nível mais elevado de consciência. A maioria das dificuldades que a gente passa e que se repetem, sabe? Assim, eu não sei mais o que fazer, eu troco de emprego toda hora, eu não sei mais o que fazer, toda vez eu me relaciono e sou traída. A maioria das bênçãos inesperadas que você recebe, das coisas ruins que você recebe, é porque você está muito conectada ainda à consciência coletiva. Muitas vezes repetindo um padrão ancestral, outras vezes querendo dar lugar a alguém que foi excluído, sabe? Então vamos pensar assim, né, num exemplo bem simples. Lá atrás, né, uma mulher trai o marido. Ela trai o marido e é expulsa de casa. E aí ela é excluída do sistema, todo mundo esquece dela, ninguém mais fala dela porque ela fez uma coisa muito grave. E ela é uma ancestral sua, sei lá, uma tataravó. E aí você hoje se conecta com a dor dela de se sentir excluída e quer dar um lugar a ela. E aí talvez você hoje é a pessoa que é traída ou você é a pessoa que trai. Então você vive um movimento parecido com o dela, não necessariamente igual, mas parecido para dar um lugar aos excluídos.
E no movimento sistêmico a gente vai entendendo tudo isso e trabalhando tudo isso. Então, é aproveitar, sabe, esses movimentos, né, de cura. Essas crises que a gente vive, às vezes também, então nem só de coisas externas, mas assim, muitas vezes as bênçãos inesperadas vêm nas crises existenciais. Parece que eu não gosto de nada, não gosto mais desse trabalho, não gosto mais da minha vida, nada tá bom pra mim, não tô satisfeita com nada. As crises existenciais, os momentos de depressão, né? Esses movimentos, eles vêm e a gente dá um nome pra eles. Tem até um livro que fala sobre isso, depois eu vou procurar ele pra mostrar pra vocês nos stories. Chama-se Noite Escura da Alma. Então, o que é uma noite escura da alma? É você passar por grandes desafios na sua vida. E todos nós, em algum momento, em alguma circunstância, vamos passar pela noite escura da alma. E a grande questão é como você escolhe passar pela sua noite escura da alma. Se você já está passando por ela, como você está passando por ela, sabe? Porque muitas vezes você pode entrar num processo de se medicar, de se esconder, né? Ou você pode entrar na reclamação e no vitimismo, né? Porque ficar vítima é mais confortável do que tomar atitude para resolver. Quem é você se eu tirar de você os problemas que você adora contar todo dia para as pessoas? Quem é você quando você não tem do que reclamar para as pessoas? Esse é um ponto bem importante. Então, para sair da noite escura da alma, é preciso ter vontade pessoal, é entrar na consciência do eu, na consciência pessoal. Então, a gente é levado à noite escura da alma muitas vezes pela consciência coletiva do clã, pela necessidade de pertencimento, e aí você tem que se perguntar, quem ficou excluído no sistema e que eu tô querendo dar um lugar com essa situação? Quem foi injustiçado no meu sistema e que agora aqui eu tô querendo fazer justiça? Mais do que o necessário, mais do que o comum. São boas perguntas para você entender a parte da consciência do clã. E aí depois você vai entrando nesse processo todo e vai conseguindo entender e escolhendo enfrentar, sabe? E às vezes você vai precisar ficar ali por um tempo. É o tempo do deserto, vai depender de cada pessoa. Para Moisés durou 40 anos, para Jesus Cristo durou 40 dias. Então é como você olha, o quão preparado você se sente para enfrentar aquelas dores, né? Muitas vezes a gente acaba repetindo esses padrões do sistema e trazendo essas dificuldades para a nossa vida. Dificuldades de escassez, dificuldade de se encontrar, parece que estou perdida, uma crise existencial, sabe? A depressão, por exemplo, né, que eu falo que é um dos sintomas mais comuns dos dias de hoje, depressão e ansiedade, estão entre os aspectos da noite escura da alma. A depressão nada mais é do que um amor interrompido em relação ao pai e à mãe. Então eu ainda tô na criança querendo receber mais do pai, mais da mãe. E criança não vai pra vida, né? Criança não prospera, criança não faz dinheiro, criança não se relaciona. E aí eu vou me fechando, sabe? Porque o amor tá interrompido, como nós falamos na live de ontem. Muitas vezes, se eu escolho passar pelo processo da noite escura da alma, eu busco silenciar, eu também busco a terapia, eu busco auxílio, eu busco entender o que está acontecendo e eu quero sair desse movimento. Então ele é um movimento que depende muito de uma atitude individual, ninguém vai tirar você da noite escura da alma. Você tem que sair. Então ninguém vai lá e vai salvar você das coisas ruins que estão acontecendo na sua vida. É você que tem que olhar para tudo isso e falar assim, peraí, eu não sou isso aqui. O que eu posso fazer para começar a curar esses movimentos, para transformar esses movimentos? Eu tenho falado para vocês que para quem é de Sinop, né, eu tenho vários processos presenciais agora. Sábado, inclusive, vai acontecer o Fortalecendo Raízes aqui em Sinop. E a gente já ali começa a olhar para essas dores, para essas questões, ressignificar, buscar novos comportamentos, novos padrões, olhar para a relação com os pais, dar um lugar a tudo como foi, sabe? E é bem comum que depois que passa essa noite escura da alma, essa dor, essa solidão, essa dificuldade, as pessoas mudam de profissão, mudam de cidade, às vezes dá uma mudança externa, né? Corta o cabelo, faz uma transformação. Então, a noite escura da alma é um processo que pode demorar, mas é um processo que se você escolher passar por ele, você sai dele muito melhor. Você sai dele uma pessoa transformada, sabe? Uma pessoa disposta a viver algo novo na sua vida. Tá fazendo sentido, gente, pra quem tá assistindo? É um tema um pouco pesado, às vezes mexe com algumas dores da gente, né?
Então vai depender muito de como você tá olhando, do quanto você é capaz de reconhecer a sua noite escura da alma. Porque às vezes você não quer, você prefere ficar carregando a mochila da dor. Porque é mais confortável, né? Ninguém quer sair da zona de conforto, de ter que mexer, né? Limpar a ferida dói, né? Passar remédio, limpa pra poder curar. Então, é bem importante nesse processo, né? Você escolher olhar, você fazer os movimentos necessários, silenciar, olhar pra dentro, parar de buscar que os outros resolvam seus problemas. Buscar terapia, seja no psicólogo, seja com terapeutas, naquilo que fizer sentido pra você, sabe? Buscar a ideia da religião também, escolher, sabe, assim, um lugar pra você se conectar com Deus, sabe? Independente da religião que você queira, mas se conectar com essa força maior vai te dar força pra enfrentar a noite escura da alma. Que bom, Gra, que você me encaminhou para sua amiga, que ela seja bem-vinda aqui, que ela chegue, seja bem-vinda, se sinta acolhida, né? E esse é um conhecimento, sabe, que eu escolhi trazer nessas 7 lives, um conhecimento básico para nossa vida. Inclusive tá disponível, tá no YouTube, depois eu deixo sempre nos stories o link do YouTube. Tem todas as lives da semana, 7 lives, elas estão aqui no Insta também, mas às vezes a pessoa prefere assistir no computador, pelo YouTube. Dá pra assistir acelerado, né? Pra quem gosta, eu gosto de assistir um pouquinho acelerado. Então, assim, a ideia desse conhecimento todo é justamente começar esse processo de transformação, sabe? E que é dolorido e que às vezes demanda conhecimentos que ainda não estão na sua mão. Mas que você acessando esse conhecimento sistêmico, a transformação ela acontece. Ontem eu tava na sala e aí os alunos falando algumas coisas e aí eu respondi, aí uma menina disse assim: ai, professora, queria ser assim calma como você. E aí quando ela disse aquilo, eu falei assim, eu sou terapeutizada, né? E dei risada, como eu sempre brinco com eles. Mas aí eu fiquei refletindo depois quando eu fui embora, sabe? Eu não era essa pessoa, sabe? Que diante dos desafios era um pouco mais calma. Hoje, tipo assim, eu reajo às coisas, mas eu não reajo a quase nada. Às vezes parece assim até que eu tô bege, sabe? Assim... Mas é porque não me afeta mais determinadas situações, determinadas circunstâncias. Eu prefiro não entrar no embate. Então lembra que com as coisas ruins você pode reclamar, você pode ir pra justiça, brigar, gritar, você pode se medicar. E eu escolho olhar para as coisas ruins como o que eu posso aprender com isso. Por que Deus me colocou essa situação? Recentemente na minha carreira eu enfrentei uma situação bem esquisita que nunca tinha acontecido. E assim, foi difícil. Doeu, eu chorei um pouco, né, tipo, pra olhar pra aquilo, olhar no que tava acontecendo, que, tipo, eu não tinha culpa do que tava acontecendo, não era a minha pessoa, aquilo que estavam dizendo de mim. Só que, assim, se fosse, talvez há 1 ano, 2 atrás, cara, eu ia chorar, eu ia ficar batendo, sabe, assim, ia sofrer, ia entrar em surto. E dessa vez, eu tive apoio das pessoas que sempre estão comigo, e eu confiei em Deus, sabe? Assim, eu entreguei pra Deus, falei, Deus, tá na tua mão, você sabe do meu coração, da minha verdade, o Senhor vai tomar providência. Então, assim, estar equilibrado emocionalmente, a inteligência emocional, ela ajuda muito. Mas não quer dizer que você vai ser inteligente emocionalmente pra tudo. Tem coisa que vai dar uma surtadinha e tá tudo bem. Nós somos seres humanos, senão a gente fica apático também. Ser apático também não é bom, tudo em excesso não é bom, né? Tudo é aprendizagem, nada é pessoal, é bem isso, sabe? Então, assim, às vezes as coisas acontecem, mas não é culpa dos outros, é culpa sua, né? Às vezes você tá num relacionamento abusivo, sofrendo, mas não é a culpa do parceiro, é sua, por que você tá aí? Por que você tá escolhendo ficar nessa noite escura aí? Às vezes você não ganha bem no seu trabalho e só arruma trabalhos pra ganhar pouco, mas o que você tá fazendo pra ganhar mais? Que cursos você está fazendo? Que investimento você está fazendo? Então é bem comum as pessoas também virem aqui no Instagram e falar, eu preciso muito de ajuda, porque minha vida tá assim, um caos. Mas ela nem assiste as lives que são gratuitas e muito menos quer investir em terapia. Então a gente só se transforma investindo, gastando dinheiro, colocando dinheiro ali. Porque quando você investe, você valoriza o que acontece, o que você capta, sabe? E investir em autoconhecimento é o melhor lugar, porque é um lugar que ninguém te tira dali. Você só vai pro mais, você só vai pro mais. Porque você pode fingir a vida inteira, fechar a janelinha, fingir que não tem problema nenhum acontecendo, que seu sistema é incrível, sua vida é incrível, sua relação com seus pais são incríveis, e viver fracassando, viver em círculos,
Ou você pode olhar, cara, não tá certo isso aqui, pode ser melhor. Eu posso prosperar, eu posso ter um relacionamento maravilhoso, mas o que eu preciso fazer para isso? Entender de onde vêm os meus padrões, quais são as minhas dores, escolher passar pela noite escura da alma. A noite escura da alma é um tema bem complexo, bem profundo. Eu aqui tô só trazendo assim o raso desse conteúdo para começar a despertar em você o olhar. Em que momento da sua vida, em que área da sua vida talvez você esteja passando por uma noite escura, né? Por um deserto. Um tempo de reflexão, um tempo de mudança, um tempo de transformação. E aí pra gente fechar esse olhar, né, de você entender a partir dessa live que tudo que acontece na sua vida é bênção. Mesmo que seja a coisa mais desafiadora, mais doída, é bênção. Porque tudo que acontece está te transformando para o mais, para melhor. Tá fazendo você despertar para alguns aspectos. Você me fala assim, perdeu R$1.000 hoje porque fez um pix errado? Deus está te mostrando que você pode perder mais se você não aprender a cuidar melhor do seu dinheiro. Sabe, furou um pneu antes de ir pro trabalho. O que você precisa aprender? Que paciência você precisa exercer ali? Que talvez você ia chegar no trabalho xingando todo mundo, já estava estressado porque alguém não te respondeu. Aí Deus dá uma paradinha em você. Coisas bobas às vezes do dia a dia, sabe? Tudo é bênção, gente. Aquele atraso que alguém te faz passar. Aceita a situação e faz algo bom com ela, em vez de ficar reclamando. E aí pra gente fechar assim, com chave de ouro, todo esse conteúdo, sabe? Desde o primeiro dia de live até hoje, que é o nosso dia 7 das lives, e eu pretendo continuar fazendo lives uma vez por semana, pelo menos, pra gente trazer um assunto assim, nesse sentido, sabe? E trazendo pra vocês conteúdos profundos aqui também. As ordens da ajuda, né? Que eu quero que você saia desses 7 dias de transformação aqui, aplicando isso na tua vida. Então, existem 5 ordens da ajuda básicas para nossa vida. A primeira delas, você só dá aquilo que você tem e você só recebe do outro aquilo que você dá conta, aquilo que você precisa. Quem faz demais, quer agradar demais, está na criança. E quem só quer receber do outro, quer receber mais, sempre mais, ainda está na criança. Quem faz demais é a criança que quer agradar os pais para ser amada. Quem só quer receber é a criança que ainda está esperando receber mais dos pais. Queria mais amor, mais presença, mais carinho. Então, dar e receber em equilíbrio. Você só faz até onde o outro quer, até onde ele precisa. E você só recebe até onde você dá conta de receber, até onde você precisa. Quando eu desequilibro esse dar e receber, eu perco amigos, perco relacionamentos, perco oportunidades no trabalho, puxa o meu tapete. Porque eu tô fazendo demais ou só quero receber. Segunda ordem da ajuda, permaneça a serviço. Esteja a serviço da vida. Nós falamos muito sobre isso na live sobre profissão. Eu acho que é a live 5, né, gente? Não vou lembrar agora se é a 5. Acho que é a 5. Se não for a 5, é a 4, mas acho que é a 5. E foi linda aquela live, né? Então, profissão, a gente é bem desenvolvido na profissão, a gente prospera, a gente cresce, a gente tem sucesso quando a gente serve a vida. Então, sirva a vida, seja humilde diante das pessoas, diante das situações. É bem importante. Terceira ordem da ajuda. Ajudar só é possível numa relação de adultos. Ajuda não é para crianças. Entende? Somente de adulto para adulto a gente consegue fazer uma troca e eu consigo te ajudar e você me ajuda. Entende? Eu te atendo, você retorna pagando um valor pelo meu atendimento. Seu amigo te dá um bolo, você leva para ele, de repente, uma bolachinha. Sabe assim? Então, só adultos fazem essa troca, porque criança, ela não sabe trocar. Ela não consegue trocar ainda. E se você é uma pessoa que não consegue receber dos outros e também não consegue fazer pelos outros, só quer receber, tá na criança. Então, começar curando e fortalecendo as raízes é o primeiro passo. Por isso que o fortalecendo é muito bom, o workshop presencial é muito bom. Então, dar só o que tem, receber só o que precisa, permanecer a serviço, humilde, ajudar é uma relação de adultos, tá? Não é, quem ajuda não é maior do que o outro, tá? Então, aqui, enquanto terapeuta, por exemplo, eu tô de igual para igual com você. Você faz sua parte, eu faço a minha, entende? A quinta ordem da ajuda é se colocar diante do outro, incluindo todo o seu sistema.
Ou seja, lá dentro da sua empresa, os seus colegas, antes deles estarem lá, atrás deles tem toda a família, tem todo um sistema. Os seus colaboradores, se você é empreendedor, o seu marido, seu namorado, sua mulher, todas as pessoas que você se relaciona, junto com elas vem todo um sistema de crenças, de dores, de valores. Então é tomar o outro com tudo que ele tem e que ele é. Quando eu excluo a família, por exemplo, do marido, eu estou excluindo uma parte dele e automaticamente uma parte dos filhos. Falamos disso lá na live de Pais e Filhos. Então, se colocar diante do outro e receber dele tudo que ele tem e o que ele é. E a última ordem da ajuda, a quinta ordem da ajuda é não julgar, amar o outro como ele é. Quando eu julgo, quando eu quero que seja diferente, quando eu quero mudar o outro, sabe? Quando eu quero fazer uma transformação, quando eu não aceito, porque não é assim, porque tem que ser assado. Quando só o meu jeito é correto, vai ficando mais desafiador poder manter as relações. Aceitar o outro como ele é sair do julgamento. E comece a olhar para o julgamento como um grande efeito sombra. Tudo que você julga no outro é mais seu do que no outro. Por que as pessoas te tratam como você julga que elas te tratam? Como você tem tratado elas? Sabe? Tudo aquilo que você julga nos seus pais, você está excluindo de você uma parte sua, porque você é 50% seu pai, 50% sua mãe. Então, dessas 5 ordens, né, da ajuda, vamos refrisá-las. Dar só o que tem, permanecer a serviço, a relação de trocas precisa ser entre adultos, ninguém é maior do que ninguém enquanto ajuda o outro. Colocar-se diante do outro e incluir tudo que vem com ele, todo o sistema dele, e sair do julgamento, aceitar o outro como ele é. Se você praticar essas 5 ordens da ajuda na sua vida como um todo, profissional, pessoal, relacionamento amoroso, relacionamento com amigos, trabalho, a vida muda. A vida muda. Se você aplicar a lei da ordem, a hierarquia, aplicar a lei do equilíbrio, né, a troca no dar e receber, e reconhecer as suas repetições de padrão, as lealdades, dar um lugar a tudo que foi no seu sistema, a vida muda. E ela se transforma para o mais. E é isso que eu te convido, a permanecer aqui no Instagram, a buscar essa mudança, essa transformação na sua vida, sabe? Agora, nós vamos entrar em Black Week, semana que vem, né? Não podia ficar de fora, né, da Black Friday, a gente vai fazer uma Black Week. Então, semana que vem, fica de olho. Se você já sabe sobre os meus cursos, eu tenho curso voltado para relacionamento, voltado para dinheiro. Tenho um curso voltado sobre justamente esse processo de aplicar essas ordens da ajuda, de trabalhar o adultecer, né? Que é a jornada adultecer. Todos os meus cursos online vão entrar na Black e os atendimentos individuais também. Então fica de olho. Tô colocando nos stories um grupo. Para quem entrar nesse grupo vai ter acesso a áudios exclusivos de conteúdos como esse aqui da live. Vai ter acesso a uma aula ao vivo e vai ter acesso às promoções em primeiro lugar, tá? Que vai ficar só durante uma semana. Vai ser assim, ó, descontaço. Para quem tá esperando jornada adultecer, fica de olho que vai ser top. E uma novidade aí de forma de pagamento, vai ser bem legal. Então, assim, eu criei esse grupo também para colocar lá conteúdos. Nem sempre eu consigo abrir live, né, gente? Meio-dia. Vocês viram que teve alguns dias que eu não consegui, então pulei alguns dias para poder fazer os 7 dias. Então, áudios é uma coisa mais fácil. Eu paro, gravo um áudio de um conteúdo que eu sei que vai transformar a sua vida e vou lançá-la nesse grupo durante a semana toda. Então, eu te convido a estar nesse grupo para receber essas informações, esse conteúdo e transformar a sua vida. E para quem quiser ver as outras lives, que só viu a de hoje, ou quer assistir a de hoje completa, não deu tempo de ver toda ela, eu vou deixar o link também nos stories para você acessar todas as lives dessa série Quebrando o Silêncio. No mais, eu agradeço sim a cada um que esteve aqui, me coloco à disposição de vocês. Lembro que tô nos stories, sempre abro caixinhas de perguntas e respostas, podem ficar à vontade. E a gente vai trabalhando ali os seus processos também aqui no Instagram, tá bom? Um beijo para vocês e uma excelente tarde. Tchau, tchau!